Olá, olá! Estão me vendo? Estamos aqui chegando para mais um tema da semana. Toda terça-feira eu tô falando de Jinshin Jyutsu, essa arte milenar que com toques tão simples a gente ajuda a harmonizar o corpo. Lógico que as sessões de Jinshin Jyutsu são muito mais potentes e eu tô aguardando vocês aqui, para quem é de São Paulo, mas tem praticante que são os profissionais em todo o Brasil. Então vale a pena, quando a gente quer dar um up maior, fazer uma sessão. E aqui, toda terça, eu dou essas dicas maravilhosas de autoaplicação do Jinshin Jyutsu para a gente harmonizar alguma questão do seu corpo físico ou questões emocionais também. Eu dou boa noite a todo mundo, fui vendo muita gente querida que participa bastante e chegando. Então já vão deixando um like e eu adoro que vocês perguntem, comentem qualquer coisa. Um tem dúvida, o outro tem algum comentário. É ótimo quando vocês participam. E hoje a gente vai falar sobre cabelos e unhas também, mais os cabelos, porque como eu disse quando eu estava anunciando aqui essa live, eu tenho problemas com os meus cabelos. Então essa live é bem simples e mostrando coisas práticas, rápidas, que eu faço para me ajudar, tá bom? Então, boa noite aí, pessoal chegando. Quero saber se alguém que tá aí tem questões com o cabelo, algum problema. Tem gente que é porque o cabelo é seco, o outro porque tá caindo muito. Inclusive, muita gente, depois que teve o Covid, comenta, inclusive pacientes meus aqui, que comentam: nossa, depois que eu tive Covid já passou tanto tempo e eu, desde o Covid, fiquei com mais queda de cabelo. Eu tenho ouvido bastante isso. Mas também tem o meu caso, por exemplo, que eu sempre tive o cabelo muito fininho, sabe? E antes era um charme, quando eu era mais jovem, porque era bastante cabelo e que nem um de anjinho, tudo bem macio. Mas com a idade a gente sabe que é um problema também, porque os hormônios mudam e os cabelos começam a ficar mais ralos, finos, e também acontece a queda de cabelo, né? Mas esse é meu caso, que também por conta da idade, os hormônios mudando, mas além disso, minha mãe, por exemplo, ela foi ficando com bem pouquinho cabelo, e minha avó também, que é a alopecia. Eu já fiz um vídeo sobre alopecia, enfim, cada um fala de um jeito. Mas eu fiz um vídeo, tem aqui, depois a Jéssica coloca ali na descrição abaixo do vídeo. Sempre tem muita informação ali, sempre deem uma lida no que tem ali, porque tem outros vídeos, outras informações importantes, como, por exemplo, esse. E o que é essa alopecia, né? Na verdade, essa genética, ela é de pai para filho ou de mãe para filha, que a gente vai ficando com o cabelo mais ralinho e vocês quase não percebem, mas eu tenho assim, ó, umas falhinhas, né? Só que como eu tenho Jinshin Jyutsu, para mim foi muito reduzido a percepção desse cabelo que vai ficando mais minguadinho, porque o Jinshin Jyutsu me ajudou a ir mantendo cada vez mais a quantidade do cabelo, a qualidade do cabelo, né? Tem gente falando aí de careca também, porque quando a gente tem problema no couro cabeludo, seja até mesmo já perdeu o cabelo, nem vou ver essa live porque eu já sou careca. Não é verdade, porque tem hormônios aí envolvidos, né, com essa queda do cabelo. E por mais que o Jinshin Jyutsu não vai fazer voltar todo o cabelo, ele poderia ter ajudado
quando estava começando a cair esse cabelo. Mas as questões que levaram a essa pessoa ficar careca, os homens, por exemplo, isso o Jinshin-Jyutsu que a gente vai fazer também vai ajudar. Porque tem questões hormonais aí e vai te favorecer, porque as suas questões hormonais é que, né, levaram também para essa perda de cabelo, mesmo que seja hereditário, tá? Como é no meu caso e tal. Bom, já vamos começar fazendo, já quero dar dicas aqui e depois eu quero até dar algumas dicas de produtos que eu uso. Não é muito aqui a minha praia falar de produtos e tal, mas eu acho interessante a gente trocar. Quem sabe quem tá aqui também tem outros produtos para me indicar, né? Mas vamos falar do que dá para fazer. Tudo ligado com o cabelo e também com as unhas. Pode ser que tenha gente aqui que não tem nada de problema do cabelo, mas tem das unhas. A Irene tem alguma questão que a Irene falou da parte de trás do cabelo. Meu cabelo está caindo muito, será que por causa da idade? Sim, pode ser, como eu disse, com a idade os hormônios vão atrapalhando e a gente pode ajudar. Ô Thomas, muito obrigada pela contribuição, a gente faz aqui com maior amor e carinho para todo mundo e fica aqui gravado para qualquer hora voltar a assistir, mas a gente agradece quando as pessoas contribuem aqui para as informações todas que a gente estuda, busca, se organiza para passar aqui para vocês. Obrigada, Thomas. Então vamos lá. Como eu estava falando, tudo que tá ligado com os cabelos, com as unhas, pelo Jinshin-Jyutsu tem muito a ver para quem já fez curso de autoaplicação comigo, quem já estudou com outras pessoas um pouquinho de Jinshin-Jyutsu sabe que isso é quarta profundidade. Lembra que a gente tem cada um dos dedinhos ligado com uma camada energética do corpo? Também tem vídeo que eu explico, não só os dedinhos, qual é a atitude, a emoção, mas também a conexão com as profundidades, essas camadas. E a quarta profundidade é o dedo indicador, que está ligado com medo, que vocês já devem ter visto, mas também tá ligado com os músculos. Daí você vai falar, poxa, mas músculo, cabelo, unha? Sim, tem bastante a ver porque é nessa camada energética que a gente move os nossos líquidos e trabalha também os hormônios do corpo, tá? Então as duas dicas que eu quero dar aqui hoje para vocês é ligado com isso. Tem uma terceira dica que é top também, que é o fluxo do estômago. De novo, é um fluxo que até para quem faz autoaplicação comigo, os cursos, aprende esse fluxo completo. Alguém aqui já fez o curso de autoaplicação com alguém ou comigo? Escreve aí. Então, esse fluxo, a gente aprende ele inteirinho e eu tenho vários vídeos que já mostram isso. Então, eu não vou fazer o fluxo do estômago, mas saiba que ele é uma pérola para ajudar a fortalecer principalmente o cabelo, tá? Mas a Jéssica deixa depois no final o link de tantos vídeos que eu tenho mostrando esse fluxo completo do estômago. Eu quero dar outras dicas e mais rápidas que eu faço, tá? Mas o estômago certamente eu faço e recebo, quando eu recebo as minhas sessões também, tá? Também já fez, né, Jéssica, o curso. A Eliane também já fez o curso várias vezes, né, Eliane? Então vamos, é muito legal. Não percam a oportunidade. Em setembro eu tô começando turma nova, hein? Bom, então vamos começar a primeira dica, que é um fluxo que ajuda hormônios. E vai certamente ajudar a regular se você já tá careca, mas esses hormônios mexeram com você, ou se você tá com o cabelo ralo,
ou se tá com muita queda de cabelo, tá? Tudo isso vai ser favorecido com esse fluxo. Tem um cachorro latindo, participando da live aqui. Então vamos lá, nós vamos fazer prática bem gostosa, sempre que a gente pode fazer o Jinshin Jyutsu relaxando, fechando os olhos, é muito melhor. Mas como eu digo, até conversando, assistindo um vídeo, a gente também pode fazer. Então, nessa primeira dica, que é um pedacinho do fluxo das travas 11, 12, 4 e 3. São todas travas que estão aqui nessa área do pescoço, tá? E depois eu já respondo para a Fátima aqui sobre o curso. Então, tudo isso aqui mexe muito com os hormônios, principalmente da tireoide, tá? Mas não só, ok? Então, quando a gente movimenta essas travas de energia, a gente tá ajudando esses hormônios a se equilibrarem, e eu tenho certeza que se você faz com uma certa frequência, né, você vai ver mudança mesmo na queda, até no brilho do seu cabelo, tá? Então, ó, eu vou usar minha mão direita, você pode fazer de espelho e usar sua mão esquerda, mas você pode também fazer a sua mão direita tocando do lado oposto, do lado esquerdo, na nuca, tá? Então, aquele ossinho occipital que chama. Então, a gente toca ali, pode vir pela frente, para mim é mais prático, mas se você tá recostado num sofá, deitado na cama, você pode tocar o mesmo ponto vindo com a mão por trás. Então, você tocou aqui o occipital do lado oposto, né? E pumba, relaxa lá para trás, tá? Eu vou continuar aqui pela frente. A outra mão, a minha esquerda, ela vai atrás, na altura do sutiã. É um pouco acima, deixa eu mostrar aqui, um pouco acima da cintura. Minha cintura tá aqui, é um pouco acima, na pontinha inferior, ou mais perto que conseguir, da escápula, tá? Na pontinha inferior. Como aqui é difícil ficar tocando assim, eu coloco a costa da minha mão. E se eu tô sentada, é legal porque eu posso apoiar essa mão nas costas da cadeira e ela fica mais apoiadinha ali. Gente, eu vivo com um cachorro que late direto. Agora ele resolveu latir à noite também na nossa live. Então fica aqui meu depoimento deste cachorro abandonado que só late. Então a gente cruzou a mão atrás para o lado direito e a mão direita cruzou para o lado esquerdo aqui na nuca, tá? Fecha os olhos. Apoia seu cotovelo em algum lugar para relaxar o braço. Permitir que a energia flua. Relaxa a barriga. Permita que a respiração seja profunda. E quando a gente faz sozinho, a gente fica 1 minuto, ou até mais tempo, se quiser, não tem contraindicação. E agora, no segundo passo, a mão atrás continua no mesmo lugar, na base ali da escápula oposta, e a mão direita escorregou lá do occipital esquerdo, para a base do pescoço esquerdo, tá? Solta o ar. Às vezes é um pouco incômodo essa
prática, mas ela ajuda demais. E eu queria mostrar para vocês porque eu faço bastante. Vamos relaxar um pouquinho. Muito bem, pode soltar, relaxa um pouco os braços. Tô vendo mais gente muito querida chegando aí. Vamos pro lado oposto, fazer bem rápido, só para ficar registrado aqui. Eu quero é que você depois faça várias vezes, vários dias, mantenha essa prática, tá? Então agora, mão esquerda cruzando pro lado direito, no occipital direito. E como eu disse, pode vir pela frente, ou você pode cruzar por trás, se você tá apoiado, relaxado. Pode até botar uma almofada aqui, para o braço não ficar puxado lá para trás. Eu gosto pela frente porque eu tô sentada. Quando eu faço, eu até coloco o meu joelho aqui, ou apoio na mesa. E a outra mão, como da outra vez, a gente vai cruzar para o lado oposto, tchum, na altura da base aqui da escápula, tá? Fica aí um pouquinho. E vamos para o segundo passo, aqui é mais rápido, só para deixar registrado. E a gente toca a base agora do pescoço, a outra mão atrás permanece no mesmo lugar que já estava. Muito bom. Sempre que a gente fica um minutinho em cada posição, já tá fluindo, mas às vezes na percepção, no sentir, a gente vê que quer ficar mais num ponto, no outro. Respeita isso. O Jinshin Jyutsu é você o testemunho da sua própria experiência, tá bom? E vamos então para a segunda dica, que é um pouco mais confortável. Ela é maior, mas é um pouco mais confortável. Ajuda demais para cabelo, para as unhas fracas e para os hormônios também. Um pouco menos para os hormônios, mas também, mas direto vai ajudar essa área. Mas antes de eu dar essa segunda dica, eu quero mostrar alguns shampoos que eu uso também para engrossar o cabelo, para diminuir a queda. Um deles é esse aqui, ó, Nioxin, tá? Já comprei faz tempo, ele é enorme, mas você acha na internet, se não achar em nenhuma casa. Ele resseca um pouco o cabelo, mas ele dá uma boa engrossada, ajuda na queda, mas ele é ótimo. Não sei se vocês já usaram, mas tem que sempre usar com outro. Você usa ele uma vez a Antônia aí, querida, uma vez por semana e depois alguns outros. Um outro que eu também gosto bastante é esse aqui da Fitoervas, tá? Que é o shampoo também anti-queda, ele ajuda bastante e mantém o cabelo bastante hidratado, tudo. Embora ele seja anti-queda, sempre o anti-queda deixa o cabelo mais ressecado. Então a gente tem que caprichar, né, no pós, né, na hidratação dele. E esse foi minha irmã que indicou, que ela também é filha da mesma mãe, também tem o mesmo cabelinho de anjo, e eu tô adorando esse shampoo, que é o Tio Nacho, tá? Tô fazendo propaganda de graça aqui, viu, gente? Mas é para dar dicas aí do que eu uso. Esse é um shampoo anti-queda engrossador, tá? Ele é excelente, tá? E pode usar à vontade. Para as unhas, o que ajuda muito, tanto para a cutícula, mas também para hidratar as unhas, primeiro, use cremes.
cremes que você usa no corpo, passa nas unhas bastante. Eu gosto de fazer isso à noite, porque eu sei que eu vou ficar umas boas horas sem lavar a mão e aquilo vai hidratando. E o da Granado, que é eu não tenho aqui, que é um negocinho redondinho, pequenininho, não sei se vocês já viram, é uma pastinha e você passa, ajuda muito a hidratar tanto a cutícula quanto a unha também. Vale a pena, tá? Então são as dicas aí do que eu uso. Se você tem dicas diferentes dessa e que tá funcionando, eu agradeço me contar, compartilhar aqui com os outros e comigo também, tá bom? Ah, meu cabelo tá ótimo, a Regina falou. Regina querida! Então, é muito Jinshinjutsu e buscando os produtos de qualidade, né? Sem exagero, sem fazer 500 mil coisas. E a gente, olha aí, ó, sabão de coco também pode ser bom. Sabão de coco é excelente para tudo, né, gente? Vou experimentar, Fátima. Gostei da dica, tá? E isso, esse creminho para as unhas da Granado é excelente, tá? Muita gente querida aí que eu tô vendo que tá entrando, falando oi, não esqueçam de deixar o like sempre, tá? Que é importante, eu agradeço. E vamos então para a segunda dica, que é ótima. E essa é bom para queda do cabelo, que é a minha história, o cabelo fininho, mas ele também é bom para cabelo em geral, né? Você quer mais brilho no cabelo? Você tá com alguma questão que o cabelo nunca fica adequado, enfim, ele ajuda para cabelo e ajuda para as unhas. Tem gente que tem unhas quebradiças, que começa a ficar, né, sem força na unha. Uma dica é para um pouco de pintar as unhas, não só por causa do esmalte, mas principalmente por causa do removedor. Ele estraga bastante e enfraquece a unha. Então, às vezes, uma semana que você fique sem pintar as unhas já vai ajudar, né? Enfim, são as dicas que eu tenho aqui. Quem tem outras dicas, por favor, compartilhem. E vamos então fazer esse que é 10 para cabelo e para as unhas, tá? Eu vou ali para a maca, que já tá postos aqui, porque fica mais fácil para eu mostrar, tá? A gente vai começar, aliás, eu tenho que começar aqui, peraí. A gente vai começar colocando a mão direita de novo. Você pode usar a sua mão direita e fazer como eu tô fazendo, ou ao contrário, em espelho. Mas tenta fazer a mão direita, também vai cruzar pro lado esquerdo aqui, ó, tá? Vai cruzar na altura do cós da calça. Aqui a gente tem um osso da bacia e ele fica na pontinha desse osso do lado oposto. Pode ser com a ponta dos dedos, ou se tá muito incômodo, usa a costa da sua mão, tá? E com a outra mão, a minha mão esquerda, eu vou tocar a coxa direita. Também eu tô cruzada, hein? E no lado interno da coxa, aqui tá o joelho, lado interno do joelho, certo? Eu venho um pouquinho para cima, na altura onde a gente fica com a coxa molinha, né? Quando não faz muito exercício. Bom, ali. Mas agora estou fazendo muito exercício, não sei se vocês viram a live do tônus muscular, falei bastante sobre isso. Então relaxa. Fecha os olhos um pouquinho e sempre se acomode da maneira mais à vontade. Na meditação que eu dou aqui, inclusive no canal também, para quem é membro, é muito importante quando a gente pode estar com a coluna na vertical, ajuda bastante, né? Crucial, mas é muito bom, ajuda no trabalho da meditação. Essa posição não tem que estar
rígido, mas com a coluna na vertical. Porém, no Jinshin Jyutsu, não. Você pode deitar, você pode se acomodar do jeito que quiser, mas tocando os dois pontos e sentindo que a energia flui pelos braços até os dois pontos que você toca. E então, depois de 1 minuto, ou um pouquinho mais, se você quiser, quando fizer só, você tira a mão esquerda e vai colocar naquele mesmo pontinho que a gente tocou na primeira dica, no occipital, a bolinha ali do lado esquerdo, do mesmo lado. Então tá tudo pro lado esquerdo agora. A mão atrás cruzada no cós da calça ali do lado esquerdo e a mão esquerda na base do crânio. E aqui tá me cansando, então eu apoio, eu tô tocando lá o pontinho, mas eu apoio no meu joelho. E solta o ombro. Tenta sentir esse movimento energético que vai alterando o nosso corpo. Altera a nossa respiração. E vai derretendo toda a fuligem enquanto vai trabalhando os hormônios, os músculos e ajudando no cabelo, a fortificar o cabelo, a dar brilho para esse cabelo e para as unhas também. E então agora a gente muda a mão que estava lá na cabeça, ela vai ficar no mesmo lado esquerdo, apoiada aqui atrás nesse músculo do lado do pescoço. Do lado esquerdo também, do mesmo lado, tá? Lá vou eu dobrar a perna para poder apoiar meu braço, sentir que a energia flui pelos braços, numa corrente de energia que vai até aonde eu tô tocando com a ponta dos dedos. Sempre fica o tempo que quiser, um mínimo de 1 minuto, quando eu fizer só. Mas agora a gente vai mudar. E quem vai mudar é a mão de trás. A minha mão direita, que estava ali no cós da calça, esquerdo, né? Agora vai no rim esquerdo, tá? Vai na altura da cintura e bem pertinho da coluna, mas do lado esquerdo. Tá tudo pro lado esquerdo. Pode usar a costa da sua mão. E entre em contato com você, com esse movimento energético que vai acontecendo. Até minha voz, eu sinto que já foi limpando, mudando. Muito bem. Vamos fazer para o outro lado? Bem rapidinho, só para deixar registrado, tá bom? Vocês estão acompanhando? Querem perguntar? Tiveram dúvida? Vão falando. Senão eu já vou fazendo o outro lado mais rápido só para ficar aqui, tá? Então, lá vamos nós. É a mão... a mão direita
no topo da cabeça, aqui na base da cabeça direita, no occipital direito. E a mão esquerda agora cruza para o lado direito. Vai ser tudo aqui. Ah, não, a gente começa embaixo. Esquece. Aqui, ó. Vamos lá, recomeça. Mão esquerda vai cruzar na altura do cós da calça, aqui para trás, tá? Pode ser com a costa da mão ou com a pontinha dos dedos na pontinha ali do osso da bacia. E aqui a outra mão começa na coxa interna, ok? As duas mãos cruzadas é o único passo que a gente faz para o outro lado, pro lado esquerdo agora. E a gente vai ficar só um pouquinho para ficar registrado e depois poder fazer ficando o tempo adequado, o quanto quiser. E então, essa mão sai, a mão direita, e vai no occipital, na base do crânio do lado direito. E aqui sim, eu apoio. E então, no outro passo, a gente traz essa mão do occipital para esse músculo tenso aqui do lado direito. Dedos aqui para trás. E o braço relaxado aqui na frente. Sempre lembrando de relaxar, deixar a energia fluir. E por último, agora é a mão lá de trás, né? Que vai sair do cós da calça direito e vai para a altura do rim, na cintura e um pouco mais perto da coluna. Muito bem. Vamos vendo aí se tem perguntas, Jéssica, se o pessoal falou alguma coisa importante que eu não respondi, não vi, passei batido. Mas eu vou falar do curso de autoaplicação, acho que foi a Fátima que perguntou. É curso online, são 10 aulas curtinhas, de 1h15 para não cansar, onde a gente aprende, é o primeiro curso que uma pessoa que tem interesse em se aprofundar, virar um profissional depois ou não, ou quer saber para sempre ter ali, em vez de levar a caixinha de últimos, né, como é que chama, de ajuda médica para viagem, leva seus livrinhos, suas dicas de Jinshin Jyutsu, e sempre tem alguma coisa que ajuda muito, seja uma febre, um corte, uma coceira, uma dor de estômago, enfim. É ótimo esse curso porque ele é o primeiro, ele dá um panorama geral, não ensina todos os fluxos, mas a gente aprende alguns bons fluxos e depois a gente também pratica bastante, é tudo por Zoom, não é aqui no YouTube, mas é só falar comigo, tá? Tem meu e-mail aqui, enfim, me passem o e-mail de vocês, me mandando um e-mail para a gente entrar em contato também. Atualizar sobre todos os cursos, exato, e crianças podem fazer Jinshin Jyutsu, qualquer idade pode fazer, tá? Lógico que para uma criança, quando você vai ensinar uma autoaplicação, é importante você ensinar coisas simples. Então, vejam os vídeos que eu falo dos dedinhos e muitas aplicações, autoaplicações que eu faço aqui são fáceis, né? Criança às vezes que tem birra para dormir, ou falta, ou insônia, ou medo. A gente também tem vídeo que fala sobre sono.
vários, né? Tem vídeo que fala sobre o medo e tem várias dicas que são muito fáceis que você pode ensinar a criança a se aplicar ou você fazer na criança. Porém, quando a gente faz em outra pessoa, tem que usar a mesma mão que eu tô mostrando, mão direita no occipital esquerdo. Quando eu vou fazer em alguém, eu tenho que pôr a minha mão direita no occipital esquerdo da criança, né? Aqui eu tô cruzando, mas quando eu vou fazer numa criança que tá deitada, eu não tô cruzada, eu vou estar do lado esquerdo dela para pôr a mão ali. Enfim, pode dar um pouco de confusão e isso eu também explico e ajudo a fazer no curso de autoaplicação. A gente aprende como que eu posso também fazer essas dicas rápidas de autoaplicação em outra pessoa, ainda sem ser profissional, mas podendo ajudar familiares, enfim, em qualquer circunstância, tá? Então é isso. Além do curso, que deve começar em meados de setembro, então o pessoal já vai falando comigo aqui. Não esqueçam que você pode ter meditação comigo. A aula de meditação é no Zoom também, mas sim, para ter aula de meditação, você tem que virar membro aqui do canal. Aqui embaixo do vídeo você vai ver escritinho Seja Membro. Quando você clica aí, você vê duas opções de ter uma aula de meditação por mês ou duas, tá? E por um valor muito reduzido do que seria ter uma aula comigo ou até mesmo tendo meditação no meu consultório, como eu faço com muita gente que é ao vivo aqui, tá? Então, é muito fácil, você se inscreve com o cartão de crédito e, mas eu depois não sei se quero ficar. Tudo bem, é super fácil entrar e sair. Não tem complicação, não tem enrolação. Então você pode experimentar um mês, 2 e depois ver se quer ficar ou não, tá bom? Os preços, o que eu não vi o que era. Enfim. Deixa eu ver. Ai, o que é aqui? Deixa eu ver. Para meditar são maras, é verdade, porque é uma aula de meditação e como ainda tem pouca gente, é quase aula particular, você não vai perder. Gente, aproveitem essas dicas porque eu tô falando sério, eu faço em mim mesma, tá? É o que me ajuda e a diferença do que acontece comigo na idade que eu tô e como era já com a minha mãe na idade que eu tô, assim, não dá nem para comparar. Por quê? É o Jinshin Jyutsu, é a meditação, é uma boa alimentação, não é só o Jinshin. Não adianta a gente fazer tudo errado e querer que o Jinshin conserte. Mas, se eu já tenho uma certa percepção de mim mesma e vou aplicando o Jinshin Jyutsu, eu tenho certeza que vai te ajudar e você vai me contar aqui embaixo depois, tá bom? Um beijo para todos. Acho que eu não deixei de falar com ninguém, né, Jéssica? Então, se eu deixei, eu escrevo depois aqui na descrição, tá? Beijo, muito obrigada aí pela participação de vocês, tá? Beijão!